Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor. Se você está com a sua Bíblia, eu gostaria que você a mantivesse aberta, porque todos nós vamos participar da leitura. Se por acaso tem alguém perto de você que está sem a Bíblia, ajude para que ele possa ler contigo, para que ele possa participar da leitura com você. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Glórias a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 22, o versículo 7. Todos encontraram? Podem dizer amém? Amém. Então vamos ler todos juntos desde o primeiro versículo. Chegou, porém, o dia da festa. Os irmãos encontraram? Amém? Então vamos ler juntos? Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E ele lhes perguntaram. E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo eles, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer esta Páscoa convosco, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Pai bondoso, que nesta noite, Senhor, a Tua palavra venha falar aos nossos corações. Que saiamos daqui edificados, Senhor. Que saiamos daqui sustentados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Queridos, existem alguns textos na Bíblia que são muito característicos, ou seja, são muito apropriados para cada situação. E esses textos, com o passar do tempo, com a nossa convivência no dia a dia da igreja, a gente começa a até decorá-los. Então eu tenho certeza que muitos irmãos leram parte do texto, mas algumas partes da leitura vocês poderiam ter citado de memória, porque eles já fazem parte, esses textos já fazem parte da nossa liturgia desde sempre.
principalmente os textos ligados à Santa Ceia. Se por um lado isso é muito bom, porque fixa na nossa memória esses fatos e estes ensinamentos, por outro lado, eles se tornam um grande desafio para a gente pregar sobre eles, porque certamente tudo que eu disser aqui vocês já ouviram, e a gente tem uma tendência a ouvir uma coisa e depois ouvir de novo e depois ouvir de novo e começar a sentir um certo cansaço daquilo, né? É mais ou menos como acontece quando os nossos filhos vão sair para uma viagem. E as mães aqui com certeza fazem isso, eu sei que a Leia não é a única, né? Então, quando os filhos vão sair, a mãe diz assim: meu filho, tá levando roupa de cama, meu filho, tá levando blusa de frio, ó meu filho, toma cuidado. E de vez em quando eles já estão tão acostumados com isso, que eles falam assim: já sei, mãe, ou já sei, pai. Por quê? Porque são instruções que eles ouvem a vida inteira. Mas eu vos pergunto, essas instruções deixam de ser importantes porque estão sendo repetidas, ou são tão importantes que a gente precisa repetir? O que vocês pensam disso? Elas são tão importantes que as mães ficam com medo dos filhos esquecerem, né? E elas estão sempre relembrando os seus filhos a respeito disso. A palavra de Deus tem textos que são exatamente assim. E os textos que envolvem a ministração da Santa Ceia fazem parte dessas lembranças constantes da nossa vida. Mas ela não é, a leitura desse texto não é menos importante, porque ela já é tão conhecida. Ela é desafiante, porque ela também sempre nos traz uma interrogação: será que nós estamos realmente cumprindo aquilo que essa palavra há tanto tempo nos ensina? Esse texto tem verdades muito impactantes para a nossa vida. Primeiro, pelo momento em que ele acontece. Se você começar a leitura lá no início do capítulo, Lucas diz que Satanás já havia entrado no coração de Judas para que ele vendesse a Jesus por 30 moedas de prata. Então, isto traz logo de início um sentimento dramático para esse texto, especialmente porque Jesus já sabia disso. Imagina você se assentar para comer quando você sabe que alguém que está ali do seu lado está te traindo. Que sentimento difícil de lidar com ele. Nós vamos encontrar lá no capítulo 13 do Evangelho de João, João vai citar, né, esse mesmo momento em que isso acontece, e ele diz assim: e Jesus, havendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Então eu posso perfeitamente compreender que mesmo Jesus sabendo que Judas já havia combinado com os sacerdotes, combinado com os inimigos de Jesus para entregá-lo, Jesus continuou amando Judas. Judas era o traidor. Judas, ele tinha se aliado ao inimigo de Jesus, humanamente falando, né? É claro que quando nós abrimos, né, o leque disso tudo, existem propósitos para os quais Jesus já nasceu determinado que assim seria, mas num olhar menos panorâmico, mais imediato, Judas havia se aliado aos piores inimigos de Jesus, aqueles que o queriam morto. Mas ainda assim, Jesus se assentou com eles.
Eu tenho certeza que não há entre nós ninguém de quem possamos dizer que seja um traidor, mas é provável que haja entre nós alguém que por um motivo ou por outro já nos magoou, por uma palavra dita, por uma expressão dita, ou às vezes pela decepção de não ter dito ou feito alguma coisa, e nós estamos aqui reunidos nesta noite, e a atitude de Jesus em assentar-se com os seus discípulos, inclusive com Judas, e mesmo assim a Bíblia diz que ele o amava, nos traz a necessidade, nos mostra a necessidade de que, independente de atitudes de alguém que já nos magoou, nós devemos continuar amando esta pessoa. É muito fácil, Jesus é quem disse isso, não são palavras minhas, é muito fácil amar aqueles que nos amam. É muito fácil amar aqueles que nos fazem bem. Mas é muito difícil orar por aqueles que nos maltratam, querer o bem a quem nos quer mal, falar bem dizer de quem nos maldiz. Mas esse é um desafio que Jesus não apenas colocou diante de nós, mas como ele cumpriu esse desafio. Outra coisa que fica muito explícito nesse texto, que Jesus não fez esta reunião apenas para dizer aos seus discípulos: olha, eu não quero que vocês esqueçam de mim. Eu vou pedir, queridos, que desligue esse ventilador aqui, normalmente ele me faz muito bem, mas hoje a minha garganta não está se dando bem com ele. Percebam, queridos, que Jesus, ele não apenas estava buscando atenção. Jesus não disse: olha, eu quero que a gente se reúna porque eu quero me despedir de vocês. Era de algum modo uma despedida, sim, mas o propósito de Jesus não era apenas dizer: olha, gente, não esqueça de mim. O propósito de Jesus era mostrar aos seus discípulos que o cumprimento do plano de Deus, através da sua vida, através da sua encarnação, estava se aproximando. E o cumprimento desse propósito de Deus era a morte de Cristo. A Bíblia diz que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas essas mesmas palavras já havia sido dita pelo anjo a José, quando Maria achou-se concebida pelo Espírito Santo e José, o seu noivo, planejava deixá-la. A Bíblia diz que em sonhos o anjo apareceu a José e disse: José, não temas em receber Maria como sua esposa, porque aquilo que está sendo, aquele que está sendo gerado nela é do Espírito Santo, e ele se chamará Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. A nossa salvação do domínio do pecado só se torna possível com a morte de Cristo. A gente em geral não gosta de falar de morte. A gente não gosta de tocar nesses assuntos, e a gente sempre tem a ideia de que a morte é 100% uma coisa ruim. Mas quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um plano, Ele faz algo surpreendente, e isso acontece com a morte de Cristo. Os seus discípulos pensaram que a sua morte era uma derrota. Os discípulos de Jesus ficaram profundamente decepcionados com a morte de Jesus. Tanto é que os discípulos que voltaram para Emaús conversavam entre si e diziam: olha,
Que pena, Jesus morreu. Tudo vai voltar a ser como antes, nunca mais será do mesmo jeito. E aí Jesus se aproxima deles e diz assim: de que vocês estão falando? A respeito de Jesus, você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe de tudo que aconteceu. Você é o único em Jerusalém que não sabe o que ocorreu a respeito de Jesus, o Nazareno. Os discípulos ficaram decepcionados com a morte de Jesus. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Mas o fato é que quando os discípulos são reunidos ali por Jesus para participar da Páscoa, Jesus está claramente dizendo para eles: está perto do meu sofrimento. Eu desejei muito comer essa Páscoa convosco antes do meu sofrimento, antes que ela se cumpra no reino de Deus. Então, o principal objetivo de Jesus aqui não é buscar ou provocar a comiseração, piedade nos discípulos, não. Ele está mostrando a eles que estava chegando o momento crucial do propósito de Deus para a sua vinda, que era a sua morte. Outra coisa que esse texto deixa muito claro para nós é que a morte de Cristo, ela é apresentada como o início de uma nova aliança com Deus. Era a apresentação do início de um novo relacionamento com Deus. Deus sempre buscou se relacionar com o homem. Nós vamos olhar na história da humanidade, nós vamos olhar nos registros bíblicos e vamos perceber sem nenhuma dificuldade que Deus é um Deus que se importa, é um Deus que procura, é um Deus que deseja ter com o homem um relacionamento. E o homem, com a sua natureza caída, pecaminosa, como falamos hoje na escola bíblica dominical, o homem incapaz de por si só estabelecer um relacionamento com Deus, ao contrário disso, ele se esquiva de todas as maneiras desse relacionamento. Mas Deus está dizendo: eu quero me relacionar contigo, eu quero ter comunhão contigo. E Deus foi criando modos para que o homem pudesse estabelecer esse relacionamento. E no Antigo Testamento, o principal modo desse relacionamento era através da oferta de sacrifícios que eram simbólicos, e era também através da intercessão dos sacerdotes. Todo o povo de Israel vinha ao sacerdote, não só para ouvir sobre a lei de Deus, não só para aprender sobre a lei de Deus, mas para pedir ao sacerdote que mediasse esse relacionamento com Deus. E a Bíblia diz, queridos, que quando Jesus vem, ele nasce debaixo desse modelo de relacionamento com Deus, por assim dizer. Mas aqui na sua morte, ele diz assim: este cálice que simboliza o meu sangue é o início de uma nova aliança, de um novo modo de se relacionar com Deus. E com certeza aquilo era muito difícil de compreender para os discípulos que foram criados numa tradição religiosa onde havia a figura do intermediário. Eles tinham dificuldade de entender isso, mas houve um fato na morte de Cristo que foi muito revelador desse modelo de relacionamento. Naquela época, o
templo tinha uma divisão, e naquela divisão, havia ali uma cortina que era considerada inseparável e intransponível para todos os homens. Somente o sacerdote, uma vez por ano, transpunha aquela cortina para oferecer um sacrifício por si e pelo povo, para serem aceitos por Deus. Mas a Bíblia diz que na morte de Cristo, essa cortina, que é chamada de véu do templo, é rasgado. Sabe o quê? Que aquele rasgar do véu do templo significa: agora nós temos um relacionamento direto. Você não precisa mais de um intermediário. Você não precisa de mim para buscar a Deus. Você não precisa de uma bênção de um outro humano como você, tão pecador quanto, para que você seja aceito por Deus. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, o homem. E a gente sempre tem medo de Deus, porque nós sabemos da gravidade do nosso pecado. E todas as vezes que nós pecamos, nós queremos repetir a atitude adâmica de fugir de Deus. E é por isso que o apóstolo João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se por acaso vocês pecarem, nós temos um advogado que intercede por nós diante de Deus, e esse advogado é Jesus Cristo. Então, o que Jesus está dizendo para os discípulos é: quando o meu sangue for derramado ali na cruz, Deus vai mudar o relacionamento que Ele tem conosco, como seres humanos. Tem muita gente que ainda está lá no Antigo Testamento. Como assim, pastor? Tem muita gente que ainda fica acreditando que ele precisa de um intermediário. E como gente esperta não falta, aparece um monte de candidato a intermediário, querendo fazer essa intermediação e às vezes até querendo lucrar com isso. Mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. O nosso acesso é livre a Cristo. O nosso acesso é livre a Ele. Nós falamos com Ele, nós o ouvimos, nós choramos aos seus pés, Ele nos consola, nós nos aproximamos dEle e Ele nos abraça. E nós nos sentimos cuidados e abraçados por Ele, porque hoje o nosso relacionamento é pessoal com Deus. É para isso que Ele nos chama, para um relacionamento pessoal. Pastor, mas isso não diminui o papel dos pastores? Não. Isso não diminui o papel dos pastores. Os pastores continuam sendo alguém vocacionado por Deus para orar com você, para buscar a Deus em favor da sua vida, porque Ele continua sendo bondoso e misericordioso, tanto quanto nós continuamos sendo fracos e carentes. Mas você não precisa de homem nenhum para ter acesso a Deus. Você não precisa de pastor, você não precisa de bispo, você não precisa de apóstolo, você não precisa de padre, você não precisa de rabino para ter acesso a Deus. Essas pessoas podem ser instrutores, podem ser bons ensinadores, pode ajudar você no momento de dificuldade, mas o acesso a Deus é pessoal, é livre. Este sangue traz uma nova aliança, um novo relacionamento com Deus. Eu quero encerrar, queridos, nessa noite, dizendo que essa celebração da última Páscoa e instituição da Santa Ceia traz uma outra coisa muito interessante para nós. Eu disse que, em primeiro lugar, a celebração da Santa Ceia é a demonstração de que a morte de Cristo foi o ponto principal no plano de Deus para a salvação. Acabei de dizer que a morte de Cristo, o seu sangue derramado, estabelece um novo paradigma, um novo modelo de relacionamento. E quero encerrar dizendo que a morte de Cristo, a celebração da Santa Ceia,
traz também uma modificação na prática da nossa fé. Lá no Antigo Testamento, o culto acontecia mais ou menos, é claro que são registros históricos e pode haver alguma divergência ou outra, mas acontecia mais ou menos da seguinte maneira: havia lá um grupo de sacerdotes e levitas que cultuavam, e o povo, embora adorasse ao Senhor, do ponto de vista prático, eles eram muito mais espectadores do que atores naquele culto. E quando eu digo atores, eu não falo no sentido de representação, mas no sentido de ação, de agir. Eles muito mais assistiam do que cultuavam. Mas quando eu leio esse texto e começo a observar a conjugação dos verbos que ele tem aqui, eu acho extremamente interessante. Irmãos, os textos bíblicos, até a maneira como eles são escritos, serve, nos inspira a compreender o que Deus quer dizer a respeito deles. Olha só o que Jesus diz para eles: ide, entrai na casa do homem, segui-o, preparai a Páscoa. E então, quando eles chegam lá, Jesus se assenta com eles e pega o pão e divide entre eles e diz assim: comei dele. Ele pega o cálice e divide entre eles e diz assim: bebei dele. Sabe o que esta conjugação verbal quer nos ensinar? Que Jesus não estava apresentando algo ali como se fosse um teatro, mas que os discípulos participavam. Cada um tinha que estender a sua mão, pegar o seu pedaço de pão e comer. Alguém pode comer por você? Você pode ser saciado só por ver outros comerem? Imagina que ao final do culto nós tenhamos aqui um jantar, muita comida boa, como os irmãos sempre fazem de uma maneira muito especial, muita coisa de primeira, e aí eu digo assim: irmãos, nós vamos assentar à mesa aqui, vamos colocar as cadeiras em volta da mesa, deve caber umas 10, 12 cadeiras, então vocês que estão assentados vão comer para saciar os que não têm lugar para sentar. Isso funciona? Claro que não, porque saciar a fome é uma coisa que exige ação pessoal. Eu preciso pegar a comida, colocar na boca. Eu preciso pegar o cálice, beber. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Na fé cristã não existe lugar para espectadores. Tem muita gente que quer viver a fé cristã desse jeito, que não cresce espiritualmente e que está sempre necessitando, como se fosse um filhote de uma ave, que alguém vá lá, abra sua boca e coloque a comida. Meu irmão, a mesa está posta. A mesa está colocada e Jesus disse assim: tomai e comei, pega o pão e coma, pega a palavra de Deus e se alimente dela, seja participante da mesa do Senhor. Aqui você não é assistente. Sabe onde é que tem assistente? No teatro. A gente vai lá, tem um palco, os atores apresentam e a gente assiste e faz assim, e bate palmas. Aqui é diferente. Aqui não tem ninguém que vai apresentar alguma coisa para você. Não, nós juntos participamos da mesa do Senhor. Nós comemos do pão do Senhor. Nós abrimos a nossa boca e nos alimentamos e somos fortalecidos por Cristo, por meio da sua palavra. Tomai esse cálice, que é o cálice da nova aliança, porque ele é um testamento no meu sangue. Que palavra impactante, queridos. Que palavra que nos chama à responsabilidade.
eu preciso tomar o cálice do Senhor. Eu preciso tomar a iniciativa. Essa expressão, tome o pão, tome o cálice, também mostra uma outra coisa extremamente interessante, que a prática da religião, sem envolvimento pessoal, não satisfaz a necessidade de Deus que as pessoas têm dentro de si. Não satisfaz. O fato de alguém vir à igreja, e é claro que eu quero vocês vindo à igreja todos os dias. Aliás, me permita aproveitar para dizer que eu sinto a falta de muitos de vocês na quarta-feira. Sei que muitos estão trabalhando, mas não é a maioria. Então, eu quero que vocês estejam aqui no templo, mas não se iluda. O fato de alguém frequentar um templo religioso não faz dele participante da mesa de Deus. Não. É preciso mais do que isso, queridos. É preciso comer do pão. É preciso beber do cálice. Prática religiosa sem envolvimento pessoal não satisfaz a nossa fome. Por isso que tem muita gente que continua com fome. E eu não estou falando de gente que não conhece a Deus. Eu estou falando de cristãos. E muitos cristãos evangélicos que ficam daqui para ali procurando uma comida que satisfaça. Olha, eu vou ali porque ali eu vou satisfazer a minha necessidade espiritual. E aí ele passa ali 3, 4, 5 meses e diz, não, aqui não está bom, eu vou para ali. E daqui a pouco ele já frequentou todas as igrejas da cidade, mas ele não consegue satisfazer. Ora, pastor, então quer dizer que as pessoas não podem mudar de igreja? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se você colocar a sua necessidade de vida espiritual apenas na frequência em cultos e reuniões, você vai continuar sempre insatisfeito. Porque você precisa sentar-se à mesa. Você precisa comer do pão. Você precisa beber do cálice. Tomai, comei. É envolvimento pessoal, irmãos. Qual é o seu nível de envolvimento? A pandemia foi um desastre. Em quase todos os sentidos. E para a igreja em particular, a pandemia revelou uma coisa terrível. Ela revelou que muitos crentes não tinham vida com Deus, irmãos. A partir do momento em que os templos foram fechados, eles morreram espiritualmente. A única coisa que eles tinham é ir no culto. Fica parecendo aquele tempo que eu acabei não vivendo, mas talvez alguns dos irmãos mais experientes viveram, em que o sacerdote dizia a missa em latim de costa para o povo, ninguém entendia nada, e ele dizia, donos obiscos, e todo mundo dizia, amém, sem nem saber o que ele estava dizendo. Prática religiosa vazia. Sabe o que Jesus quer que você faça aqui nesse lugar? Que você venha, porque você já está envolvido com Ele. Você já tem comunhão com Ele. Aqui sabe o que é? Exercício dessa comunhão. Porque eu tenho comunhão com Cristo, então eu tenho comunhão com os irmãos. Eu tenho comunhão com os nossos irmãos em Cristo, mesmo aqueles que não congregam aqui conosco, mas eu tenho comunhão com eles por meio de Cristo. E aí nós participamos da ceia não como um ritual. Irmãos, ser pastor envolve a necessidade de ser observador. E eu fico observando os comportamentos durante a ceia. E a gente vê gente que tem uma postura imponente, e isso não é uma crítica, tá, irmãos? Que tem uma postura extremamente austera, extremamente firme,
Mas quando a gente começa a celebrar a ceia juntos, e o Espírito Santo começa a trabalhar, porque a gente sente, irmãos, é uma coisa que só pode dizer quem prova dela. A gente sente a presença do Espírito Santo, a gente sente a ação do Espírito Santo. Daqui a pouco, essa pessoa está chorando como criança. Sabe por quê, irmãos? Relacionamento com Deus. É momento de arrependimento, é momento de comunhão. E nesses momentos, nós derramamos a nossa alma na presença do Senhor. Então, nesta noite, nós vamos participar da Santa Ceia, lembrando do valor da morte de Cristo. A morte de Cristo, só para usar uma expressão muito comum hoje, usar uma palavra, quase que um ditado popular. A chave de Cristo, ou melhor, a morte de Cristo, é a virada de chave. É a mudança para que você pudesse ser perdoado dos seus pecados e alcançar a vida eterna. Se Cristo não houvesse morrido, e essa possibilidade jamais existiu, porque a Bíblia diz que ele é cordeiro morto desde a fundação do mundo, mas se isso tivesse acontecido, nós estaríamos todos irremediavelmente condenados ao inferno. A morte de Cristo nos livrou da condenação. A morte de Cristo nos permitiu ter um relacionamento com Deus. Então, eu não sei como está a sua vida com Deus, mas sabe o que eu quero que aconteça com você? Que você chegue hoje na sua casa, se assente na sua cama, ou se ajoelhe, ou entre no seu quarto, ou vá para um lugar reservado e bata um papo com Jesus. Converse com Jesus como dois amigos próximos, como dois amigos íntimos, e diga: Jesus, eu vim aqui conversar com o Senhor por isto. Tenha liberdade com Jesus. Ele é o seu Deus, o seu Salvador, mas ele é o seu amigo. Ele diz aos discípulos assim: eu já não vos chamarei servos, mas eu vou chamar vocês de amigo, porque o servo não sabe o que o Senhor, seu Senhor, faz, mas eu revelei a vocês tudo aquilo que o meu Pai faz. Novo relacionamento. E pare de ser assistente de culto, tá? Pare de ser frequentador de culto. Cultue. Participe do culto. Onde você vai? Eu vou à igreja. Você vai assistir o culto hoje? Não. Eu vou cultuar ao Senhor. Eu vou cultuar ao Senhor. Nessa mesa tem lugar para todos. Todos aqueles que reconhecerem a Cristo como Senhor e Salvador, arrependidos dos seus pecados, tem lugar na mesa de Deus, confessando a Cristo, professando a sua fé em Cristo e vivendo em busca de santificação. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque de tudo que eu sei, a principal coisa é que eu não mereço estar assentado na sua mesa, Senhor. Nenhum de nós merecemos. Nós estamos aqui por pura misericórdia sua, Pai. E eu quero te agradecer porque o Senhor me deu irmãos unidos pelo teu sangue, para que pudéssemos caminhar juntos em comunhão. Quero te agradecer pela vida de cada um dos teus servos aqui presentes. Que a tua bênção abundante continue sobre nós. Quero te agradecer, Senhor, porque apesar dos nossos pecados, o Senhor estabeleceu um relacionamento pessoal. Quem sou eu, Senhor? Que indigno eu sou, que indignos somos de dizer que nós frequentamos a sua mesa. Mas o Senhor derramou o seu sangue para que nós pudéssemos, ó Pai, muito obrigado por isso, ter um relacionamento pessoal contigo. E finalmente, Senhor, nós queremos te agradecer porque o teu Espírito Santo nos impulsiona. E nós podemos ter não só um relacionamento pessoal, mas ter também uma vida prática de comunhão contigo, Pai. Que a tua bênção permaneça com o seu povo. Eu quero nesse momento convidar o grupo de louvor que vai adorar ao Senhor, nos conduzir com os louvores durante os momentos da Santa Ceia. Quero convidar a todos os nossos obreiros,
sem exceção, para que nos ajude servindo a mesa aos nossos irmãos. E eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para falar aos nossos corações nesta noite.